Boa noite. Será que a abordagem policial e a busca pessoal ela se baseia em critérios objetivos ou subjetivos? Será que um policial aborda, por exemplo, com base numa opinião pessoal dele que quem fuma comete crimes, ou mesmo quem tem determinada religião, ou tem determinada cor de pele, ou determinada orientação sexual? Será que esses critérios, ou seja, características pessoais, costumes de uma pessoa, ou mesmo um morador de determinada região considerada perigosa, na opinião desse policial militar, será que seriam suficientes para uma abordagem? Bem, se ele for um profissional sério, um profissional de segurança sério, ele não irá abordar com base nesses critérios, porque esses critérios são subjetivos, são baseados em opiniões pessoais, não são critérios objetivos. Por exemplo, os critérios objetivos eles são baseados em fatos e acontecimentos. Por exemplo, um cidadão informa que um outro que passava no local com determinadas características praticava delitos. Isso é um critério objetivo, ele relatou um fato. Com base nesse fato, nesse acontecimento, o policial vai praticar uma abordagem policial. Ele pode ter escutado no rádio, a viatura escutou que um veículo com determinadas características praticava roubos no local. Ele vai abordar com base nesse critério, que é um critério objetivo. Foi relatado um fato, um acontecimento. Um outro exemplo seria ele passar em determinado local e perceber um determinado volume na cintura de um cidadão. Esse volume pode ser uma arma. Com base nesse critério, com base num critério objetivo, ele pode praticar uma abordagem. A abordagem policial ela não precisa de mandado judicial. O policial, com base na lei, toda atitude do policial ela tem por base a lei, ele pratica uma abordagem policial sem necessidade de mandado judicial para verificar, com base no poder de polícia, se há algum crime ou mesmo algum documento, papel, objeto que possa constituir prova que aquele cidadão cometeu algum delito. O artigo do Código de Processo Penal que dá esse poder ao policial é o artigo 244. Vamos ler ele. Artigo 244 do Código de Processo Penal. A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Como a gente percebe, a própria lei disse que não precisa de mandado judicial. É interessante você perceber que muita gente ainda tem dúvidas sobre isso. Eu mesmo já tive a experiência de numa assessoria jurídica militar, eu recebi um documento de um cidadão reclamando da abordagem policial, sendo que ele não relatou nenhum fato criminoso. Ele apenas relatou que o policial abordou, o revistou e não tinha mandado judicial. Parece uma coisa difícil, mas ainda há pessoas que acreditam que o policial militar precisa de um mandado judicial para praticar uma abordagem policial. Ele não necessita. O que ele precisa? Ele precisa da fundada suspeita. Ele tem que ter fundamento para abordagem. Tem que ter uma relação de causa baseada em fatos, em acontecimentos, para gerar o efeito abordagem. Um policial sério vai se basear em critérios objetivos, não em opiniões pessoais do que ele acha do cidadão, ou mesmo por mera intuição. Ele não vai abordar com mera intuição, nem mesmo se ele acreditar, se ele for muito religioso, ele acreditar que ele recebeu uma visão de que aquele cidadão poderia estar praticando crimes. Como a gente comentou, os critérios têm que ser objetivos, um critério que fique claro uma relação de causa com um efeito abordagem. Eu encerro aqui. E muito obrigado.